Vocês sabem que Jesus veio aqui na terra e as pessoas queriam que Jesus assumisse um governo político, não sabem? Vocês sabem que Roma governava Israel, não sabem? Você sabe que Herodes governava a terra, não sabia? E que César governava a terra. Você sabe também que tinha os do lado de Herodes, do governo, eram os herodianos, era um partido político do tempo de Jesus chamado os herodianos. Mas também tinha um partido político chamado os Zelote, que queria fazer a revolução e tomar o governo dos herodianos. Também tinha os essênios, tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os partidos políticos do tempo de Jesus. Aí Jesus começou a fazer milagre, juntou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus juntou gente, os partidos políticos então começou a querer fazer amizade com Jesus, que eles faziam: se eu trouxer esse cara para o meu lado, é 5.000 votos, pai. Eles começaram a disputar, inclusive Judas era de um partido político, Pedro era de outro partido político. Os próprios discípulos tinham partido político. Mas sabe o que é que aconteceu? Quando Jesus esteve diante da autoridade, Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus não assumiu o lado político. Não estou dizendo que você não deva assumir, eu estou dizendo que a igreja de Cristo tem que pautar por ele. Aí Jesus ressuscitou. Capítulo 1 do livro de Atos. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, tu restaurarás agora o reino de Israel. Vai lá na sua Bíblia e confere. Jesus disse: não vos compete saber os tempos. Os discípulos não tinham entendido ainda que Jesus não veio estabelecer um governo humano. Jesus veio estabelecer um reino dos céus na terra. Presta atenção. Mas aí, no século 3, a igreja resolveu fazer uma parceria com a política. Lembra disso, Constantino? 315 depois de Cristo, a igreja se aliou ao Estado. Virou o quê? A igreja se corrompeu. Lembra disso? Idade Média. Crentes que estudaram história e Idade Média. Qual era o problema da Idade Média? A igreja e o Estado eram um? Beleza. Aí veio Lutero. Lembra de Lutero? Lutero faz a reforma protestante. Pergunta para a pessoa do seu lado: você sabe o que era a reforma protestante? Então explica para ele. Era a ruptura da igreja com o Estado. Lutero estava dizendo: a igreja não mais fará parte do Estado. Então Lutero cravou 5 solas: sola gratia, sola deo gloria, sola Cristo, sola escritura e sola fide, sola fé. Lutero estava dizendo: só a graça, só Cristo, só a escritura, só a fé e só a Deus a glória. Ele rompeu a igreja do Estado. E aí, a gente chega agora, e eu entendo que a gente tem que defender os nossos princípios, eu entendo que a gente tem que defender os nossos valores dentro da igreja, mas misturar a igreja com político, nós já fizemos isso, irmãos. Lembra de garotinho? Eu oro por você e vocês oram por mim. Lembra disso? Que vocês levantavam a bandeira e garotinho vai ser o presidente do Brasil, garotinho é o homem de Deus, é o Messias evangélico. Vocês lembram disso? Vocês lembram de Crivella? Que a igreja, vai ser o cara, é Crivella. Pastor, o senhor está dizendo então que Bolsonaro vai roubar? Não, irmão, nem Lula, nem Bolsonaro. Porque eu estou dizendo para você que nós não podemos colocar o nome de Cristo num candidato. Por quê, pastor? Porque se ele for eleito e se ele roubar, o nome de Cristo desce junto na privada com ele. E eu não vou rebaixar o nome de Cristo ao nome de um político, querido. Você não está entendendo ainda. Você ainda não entendeu. Ah, pastor, mas o pastor fulano orou 40 dias e assumiu o político. O homem de Deus... O problema é dele, eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho a ver com o pastoreio que eu faço com a minha igreja, com o meu povo.
povo. Porque quando eu vou lá fazer uma ceia, eu não pergunto que partido político a pessoa é. Quando eu vou num velório, velório não tem partido político. Quando uma criança nasce e vem ser apresentada no altar, ele não tem partido político. Quando você está doente no hospital, você não tem partido político. Eu sou um sacerdote, eu tenho que entrar no velório do petista, do lulista, do bolsonarista, do bolsomínio. Eu tenho que fazer o casamento do lulista, do bolsonarista. Eu tenho que pregar o evangelho que o bolsonarista e o lulista entra, glorifica a Deus e sai em paz. Você não está entendendo o peso disso. Pastor, o senhor não está entendendo o momento político. É o aborto. Você não está entendendo o reino de Deus. É você que não está entendendo. Eu não estou dizendo que a política não é importante. Eu não estou dizendo que defender os nossos valores não é importante. Não, irmão, você não está entendendo. É importante você defender o seu candidato. Rasga e defenda seu candidato. O que eu estou dizendo para você é que o reino de Deus é de geração em geração. Diga comigo, a igreja sobreviveu Herodes, a raposa, sobreviveu Nero, sobreviveu Calígula. Você conhece a história? A igreja sobreviveu os homens mais sanguinários. Crentes eram presos, torturados, jogados no Coliseu, feitos de tantas outras coisas. A igreja sobreviveu Hitler. A igreja sobreviveu os tempos mais difíceis da face da terra. Deixa eu te contar uma coisa: a igreja não depende de homens, ela depende de Deus. Se Lula ganhar, a igreja é vitoriosa, ela vai continuar rompendo. Se Bolsonaro ganhar, a igreja é vitoriosa, vai continuar rompendo. Por quê, pastor? Porque a igreja é de Deus. Vou ter que falar isso aqui, irmão. Você não está entendendo ainda, querido, o risco. Pastor, mas pastor, deixa eu te falar uma coisa. Defenda seu candidato, de verdade. E não fica com raiva porque o irmão é bolsonarista não, irmão. Não fica com... E se o irmão vota em Lula, pastor, também não fica com raiva dele não. Fica com raiva dele não. Pastor, mas eu não consigo entender como é que um crente em Cristo vota em Lula. Ponto de vista. Eu também não consigo entender como é que um crente vota em Bolsonaro. Ponto de vista. Agora, o que é que eu não posso dizer? O irmão vai para o inferno se votar nesse. O irmão não é de Deus. Que é isso, irmão? Essa semana eu tive que pedir para os irmãos parar de postar política no grupo da igreja. E com todo carinho aqui, como é que a pessoa posta no grupo da igreja um vídeo onde um homem bota um dedo no negócio do outro homem? Tem que falar. Outra hora o cara postou um ritual de macumba, de umbanda no grupo. A mulher mordendo o pescoço de um bode. Um ritual satânico. Aí minha filha vai lá e abre o vídeo e vê um trem daquele ridículo. Mas sabe o que está aparecendo? Em nome do meu candidato pode tudo. Em nome do meu candidato eu posso ofender, eu posso xingar, eu posso excluir. Em nome do meu candidato vale tudo. A briga não é contra homens. A briga agora da igreja é contra Deus e o inferno. Não na dimensão política partidária, mas na dimensão que Satanás está aproveitando que os crentes estão brigando entre si. Satanás está aproveitando que filho está sem falar com o pai por causa de político. Satanás está aproveitando que a irmãzinha da igreja não fala mais com a outra irmã. Satanás está aproveitando a ira dos crentes e está sambando no lelê. A verdade é essa. Satanás está aproveitando a distração da igreja. Vai ter 21 dias de oração. Pela igreja, pela nação, para que Deus faça a vontade dele, mas não será 21 dias de oração por Bolsonaro, nem será 21 dias de oração por Lula, será 21 dias de oração para que o reino de Deus se manifeste na vida da igreja. E como você está numa ceia, vai tratando de me perdoar logo.
porque eu já estou de cara limpa lhe pedindo perdão se você se sentiu ofendido. Me perdoe. Mas os políticos passam, meu Jesus fica. Irmão, eu estou triste, você não está tendo noção do que eu estou falando não. Tem gente aqui, irmão, que eu fiz casamento, velório, que eu socorri no dia da dor, porque eu não assumo partido político, está com raiva de mim. Eu não consigo entender isso não. Crentes que quando liga para mim eu escuto a lamúria, eu socorro o marido, eu socorro esposas aqui. Tem crente com raiva de mim. Eu estou chamando você para a racionalidade do negócio. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, vocês serão, na medida que usarem, também serão usados para medir em vocês. Porque você repara o cisco no olho do seu e não se dá conta da viga que está no seu próprio. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Jesus está sendo bem categórico aqui. Jesus está dizendo o seguinte: não julgue a vida dos outros. Tema da mensagem dessa manhã de 5 minutos, diga comigo assim: fita métrica. Você já parou para pensar que parece que as pessoas estão andando com a fita métrica na mão? Você já parou para pensar que as pessoas parecem que não andam na mão não, mas andam na mente? As pessoas andam com a fita métrica medindo as pessoas o tempo todo. Sabe? Ela mede a igreja, ela mede o pastor, ela mede o ministério, ela mede a vida da vizinha, ela mede a vida do marido, ela mede a vida. A gente anda com as pessoas medindo. Agora, interessante é que a medida não é segundo a Bíblia. A medida é segundo o seu próprio padrão. Irmãos, você pode emitir opinião a respeito de tudo, mas você não foi chamado para ser juiz, para julgar a vida de ninguém. Quem disse isso? Foi o pastor Henrique? Quem disse isso foi quem? Porque quando a gente julga alguém, a gente está assumindo o lugar de quem, irmãos? De Deus. Quando a gente julga uma pessoa, a gente está se colocando acima dela. O pior de tudo é que na Santa Ceia, Jesus fala assim, a Paulo: cada um examine-se, pois, a si mesmo. Significa dizer que antes de julgar os outros, eu preciso aprender a julgar a mim. Mas você entende que tem pessoas que julgam os outros porque ela está fugindo do seu autoexame? Ela mede a vida dos outros, que ela está esquecendo de medir a sua própria vida. Antes de apontar um dedo para alguém, eu preciso lembrar que quando eu aponto um dedo para alguém, tem 4 dedos apontados para mim. Irmãos, quem somos nós para julgar a vida de alguém? Jesus me achou na lata do lixo. Olha para cá, eu sou um caso perdido. Eu estou aqui porque a graça e a misericórdia de Deus alcançou a minha vida. Então vou perguntar nessa manhã: alguém aqui também estava na lata do lixo espiritual? Alguém aqui estava no calabouço espiritual? Alguém aqui estava no mundão? E aí Jesus te amou, e você não está aqui porque você merece, você está aqui porque Deus foi misericórdia com a sua vida. Então a palavra vai dizer assim: aquele que julga está em pé, cuidado para que não caia. O que a palavra está dizendo? Você que acha, que pensa que está em pé, cuidado para que você não caia.
E sabe o que a palavra vai dizer lá em Romanos? Vai dizer assim, olha. Romanos 14, 3. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que não come, porque Deus escolheu. Irmão, isso aqui, se você for ler a Bíblia de coração aberto, você vai entender isso aqui. Quem és tu que julgas o servo alheio, para que o seu próprio Senhor esteja em pé ou caia? Quem é a gente para julgar a vida dos outros, irmão? Quem somos nós para dizer que um é mais espiritual, outro é menos espiritual? Esse tem demônio, esse não tem demônio. Esse tem Deus, esse não tem Deus. Esse é de Deus, aquela não é de Deus. Quem é a gente, irmão? Não somos nada não, irmãos. Tem gente que assume um papel da elite espiritual. Ó, elite espiritual. Resto de pecadores. Sabe quem fazia isso na Bíblia? Os fariseus. Sabe o que Jesus chamou os fariseus? Hipócritas. Nós somos filhos da misericórdia. Nós somos os filhos do amor. O lugar de juiz é de Deus. Quem julga é Deus. Quem disse isso, pastor? Jesus. Agora diga comigo, mais misericórdia. Porque eu preciso olhar como Deus olha. Sabe como é que Jesus me ensinou a olhar? Ele olhou para Paulo. Paulo querendo matar os crentes. Paulo era da oposição. Paulo queria detonar com os crentes. Aí Deus falou, vou trazer ele para o meu time. Ele é bom no time dele, ele vai ser bom no meu time. Aí Ananias diz, mas Senhor, aquilo é ruim, aquilo mata os crentes. O que Deus falou para Ananias? É para mim um vaso escolhido. É Bíblia ou não é Bíblia, irmão? Sabe como é que eu olho para o macumbeiro hoje, irmão? Eu olho para o macumbeiro e falo assim, cara, esse cara é bom. Jesus está com a sede na vida dele. Ele não é o meu inimigo, ele é o meu alvo de amor. Vou trazer um dia ele para o meu lado. Mas pastor, ele está comendo carne, ele está fazendo, não importa. Um dia eu também já fiz. Eu tenho que ter a misericórdia para trazer ele para o meu. Aí você olha para um homossexual, uma lésbica. Meu Deus, sabe como é que Jesus está olhando? Vou trazer para o meu lado. Vou libertar, lavar, remir, purificar, santificar. Um dia ele vai estar na minha casa, glorificando, exaltando, bendizendo o meu nome. Diga comigo, a igreja não tem inimigos, tem alvo de salvação na terra. O nosso inimigo é o diabo, é o capeta, é o enfusado. Mas pessoas não, irmãos. Pessoas não. Só para a gente encerrar. Paulo está preso em Roma. Vai cortar a cabeça de Paulo. Sabe quem está guardando Paulo? Os guardas pretorianos de Roma. Os guardas, o cara que está batendo de Paulo, Paulo vai ser... Você sabe o que Paulo vai escrever em uma das cartas? Os guardas pretorianos vos saúdam com a paz do Senhor. Sabe o que significa? Significa que aqueles camaradas que estavam batendo em Paulo, açoitando Paulo, prendendo Paulo, humilhando Paulo na prisão, Paulo ganhou eles para Jesus na prisão. Paulo ganhou os guardas que batiam nele para Jesus. O que o senhor está dizendo nessa noite, pastor? Eu estou dizendo, querido, que a gente precisa olhar com um olhar de misericórdia, de amor, de graça, porque nós vamos ganhá-los para Cristo.
Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, não é contra pessoas. Nossa luta é contra o império das trevas. Esse se ganha no joelho. Não se ganha xingando, não se ganha agredindo, não se ganha falando contra as pessoas. Esse se ganha com jejum e oração. Agora, pessoas a gente foi chamado para amar, para querer bem. Aí você traz essa pessoa para o seu lado, você vai constranger. Está falando mal de você, ama. Está contra você, você ama. Sabe, a gente está precisando levantar a igreja como centro. É menos pedra e mais misericórdia nas mãos. Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Largaram as pedras e foram embora um por... Vamos ser sinceros, irmãos, essa manhã eu sou profeta, por isso que eu estou falando o que você não quer ouvir. Se eu não fosse profeta, eu estava falando tudo que você ia gostar de ouvir. Prosperidade, é o demônio, aquele cara. Se eu não fosse profeta, eu estava te agradando, filho. Se eu não fosse profeta, eu estava lhe bajulando agora, falando o que a igreja quer ouvir agora. Sabe o que a igreja quer ouvir agora? A igreja quer ouvir uma talita. A igreja não pode... A igreja quer ouvir uma talita. Sabe quem que a igreja quer ouvir agora? Quer ouvir um famosão. A igreja não quer ouvir o Henrique mandando você jogar as pedras no chão. A igreja, pastor, vamos... A igreja não quer ouvir o Henrique dizendo assim: larga a pedra, joga a pedra no chão. Sabe essa prostituta aqui? Ela também é uma filha de Abraão. Vou transformar a vida dela. Não estou aprovando seu pecado não, viu, prostituta? Eu não estou dizendo que você está fazendo está certo não, viu, prostituta? Mas eu estou dizendo para você: vai e não